Oi pessoal, bem-vindos a mais uma aula de ciências e hoje nós vamos estudar sobre os estados físicos da água. Vamos lá começar? Vejam só, a água no meio ambiente ela pode ser encontrada em três estados físicos. Pode ser ele sólido, líquido ou gasoso. E eu tenho certeza que disso vocês já sabiam, não é verdade? Só que deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Qual é a fórmula molecular da água? Vocês sabem me responder? Isso, acertou. A fórmula molecular da água é H2O. Estão lembrados disso? Vejam só, então, se a fórmula molecular da água é H2O, então a água no estado sólido terá a fórmula H2O. A água no estado líquido terá a fórmula H2O. A água no estado gasoso, ou seja, em forma de vapor, terá a fórmula H2O. Ou seja, nos três estados físicos, sólido, líquido e gasoso, deixou de ser H2O? Não, então não deixou de ser água. Apenas mudou a sua forma de estar, apenas mudou o seu estado físico, a sua aparência, a sua consistência. Certo, gente? Então se liguem nisso aí. E no meio ambiente, a água pode ser encontrada nesses três estados que vocês já sabem, sólido, líquido e gasoso. Só que a água, ela também pode passar por mudanças de estados. Como assim? Ela pode estar no estado líquido e mudar para o estado gasoso, não pode? Ela pode estar no estado sólido e mudar para o estado líquido, não pode? Ela também pode mudar do estado gasoso para o sólido. Opa, professora, como é que a água passa de vapor, por exemplo, para um estado sólido? Nós vamos descobrir hoje, certo? E cada uma das mudanças, elas recebem um nome específico. Vamos lá. Primeira mudança. A água, quando muda do estado sólido para o líquido, vou dar um exemplo aqui, tá? De gelo para água, certo? Mas lembrando que a gente vai retratar no meio ambiente. Então, se eu fosse falar no meio ambiente, por exemplo, os icebergs, por exemplo, as grandes geleiras, quando esquenta um pouquinho, o que é que acontece? Eles começam já a derreter. Então, os icebergs, quando começam a derreter, eles passam do estado sólido para o líquido. E quando há essa mudança aí do estado sólido para o líquido, chamamos de fusão, certo? Fusão é a mudança de estado sólido para o líquido. Quando a água ela muda do estado líquido para o gasoso, nós chamamos de vaporização. Mas fique atento nisso aí. Por quê? A vaporização ela pode receber o nome de ebulição ou também pode receber de evaporação. Tia, e qual é a diferença de ebulição e evaporação? Veja só, tanto a ebulição quanto a evaporação é a mudança do estado líquido para o gasoso, certo? De líquido virou gás, é vaporização. Ebulição e evaporação é essa mudança do líquido para o gasoso. Só que a ebulição é quando há a intervenção humana. Como assim, professora? Quando, por exemplo, eu vou pegar um pouco de água e colocar para ferver. Quando eu coloquei aquela água para ferver no fogão, teve intervenção minha, porque por minha causa, aquela água se tornou gás, ela começou a ferver, se tornou em vapor. Então, ebulição é a mudança de estado líquido para o gasoso quando há uma intervenção humana. E evaporação é quando não há intervenção humana, certo? Como, por exemplo, a mãe de vocês lavou a roupa e colocou no varal para secar. Quando colocou no varal para secar, teve intervenção humana? Não, porque sua mãe não ficou lá para secar o pano.
Não, apenas deixou a água que estava dentro do tecido, dentro da roupa, dentro do lençol, evaporar naturalmente com a temperatura do Sol. Então, vejam só, recapitulando, fusão é do estado sólido para o líquido. Vaporização é do estado líquido para o gasoso, certo? Só que a vaporização pode ser de duas formas. Pode ser a ebulição, que é quando há a intervenção humana, e pode ser a evaporação, que é de forma natural. Outro exemplo de evaporação, que é de forma natural, é deixar o álcool aberto em um determinado local. Você vai perceber que depois de um tempo a quantidade de álcool naquele recipiente já vai diminuir. Por quê? Porque evaporou, certo? Agora pensem comigo. Quando estava no estado sólido e passou para o líquido e depois passou para o gasoso. Quando houve essas mudanças aí, a temperatura ela teve que aumentar ou diminuir? Bem, a temperatura ela teve que aumentar, teve que aquecer, certo? Teve que ter calor para que a água ela passasse desses estados físicos, ok? Continuando. Quando a água passa do estado gasoso para o estado líquido, tem como isso acontecer, tia? Passar do estado gasoso para o estado líquido? Tem. Vejam só um exemplo. Quando a água evapora no meio ambiente para formar as nuvens de chuva e de repente começa a chover. Por quê? Porque a água que se tornou vapor no estado gasoso formou as nuvens e depois passou para o estado líquido, certo? Então, do gasoso para o líquido. E qual é o nome dessa mudança? Quando a água passa do estado gasoso para o líquido, ela recebe o nome de liquefação ou condensação. Existem esses dois nomes, tá? É a mesma mudança do estado gasoso para o líquido. Mas existem esses dois nomes, tanto liquefação como condensação é a mesma mudança de estado físico. E do estado líquido para o sólido, o que é que acontece? Do estado líquido para o sólido, há uma solidificação, ou seja, a água ela vai se transformar em gelo, como por exemplo, quando você coloca a água no congelador. O que é que você está fazendo com a água? Uma mudança de estado físico, uma solidificação. Você está mudando a água do estado líquido para o estado sólido, certo? Mas será que a água ela poderia mudar do estado sólido direto para o gasoso ou do gasoso direto para o sólido? Sim ou não? Sim, a água ela também passa por essas mudanças. Por exemplo, quando a água ela passa do estado sólido direto para o gasoso, é chamado de sublimação. E professora, como é que isso acontece? Vejam só, imagine que você vai ligar o assador no fogo, uma panela no fogo, e deixa lá ligado, não coloca óleo, não coloca nada, certo? E vai pegar uma pedrinha de gelo. O que é que você vai fazer com essa pedrinha de gelo? Quando o assador estiver bem quente, você vai colocar aquele gelo ali. E o que é que vai acontecer? Aquele gelo ele vai derreter e vai evaporar logo. Ele vai se transformar em vapor. Tanto é que vai chegar um tempo que ele vai sumir. Ou seja, aquele gelo, aquela água, mudou do estado sólido diretamente para o gasoso, que chamamos de sublimação. Mas e quando vem do gasoso diretamente para o sólido? Tem como? Tem como isso acontecer? Tem! Imaginem só, pessoal. Em um determinado ambiente, houve a evaporação das águas. Vamos lá, fazer de conta que a água está muito quente em uma região, certo? E vai começar a evaporar a água vai se tornar gás. Só que a gente sabe que as nuvens, ela não fica parada em uma determinada região, porque o vento, leva. E essas nuvens, ela tá ali acumulando água por onde ela passa. Só que quando ela tá muito pesada, é numa região fria. E o que é que vai acontecer?
ao invés de chover, vai cair flocos de neve. Então, o que foi que aconteceu? Eu tive a água do meu estado gasoso, que passou direto para o estado sólido. Como é o nome dessa mudança? Veja só, essa mudança ela pode ser chamada de sublimação também ou ressublimação, certo? Existem esses dois nomes que vocês podem encontrar por aí, tá bom? Só recapitulando: fusão do estado sólido para o líquido. Vaporização do estado líquido para o gasoso, mas a vaporização pode ser de duas formas. Pode ter a ebulição, que é de intervenção humana, ou pode ser na forma de evaporação, que é natural. Existe também a mudança chamada de liquefação ou condensação, que é a mudança do estado gasoso para o líquido, certo? Existe também a mudança chamada de solidificação, do estado líquido para o estado sólido, certo, pessoal? E existem também a mudança chamada de sublimação, que é do estado sólido para o gasoso, e ressublimação, que é do gasoso para o sólido. Ou também, em alguns lugares, podem chamar de sublimação essas duas mudanças. Ok, pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula de hoje. Um beijão para vocês e até a próxima aula. Tchau!